Meus amigos, chegou o fim de semana de playoffs e agora, de 32 times, sobraram só 14 e depois desse fim de semana só vão restar 8 times buscando o sonho de serem campeões do troféu Vince Lombardi no Super Bowl. E os jogos que temos no sábado, no domingo e na segunda-feira tem tudo para ser espetaculares. A gente vai falar sobre cada um deles depois da vinheta. Deixar o convite para vocês, não tem aonde assistir os jogos de playoff, vá ao Applebee's, restaurante maravilhoso, que você pode ir no restaurante assistir o jogo lá, com o menu, com coisa de futebol americano e tudo mais, mas se você quiser ficar em casa de boinha, você pode pedir no delivery também, e é uma delícia. Vou deixar o link das redes sociais deles aí na descrição e tem surpresinha, tá bom? Gretão, meu querido, roda a vinheta pra gente falar sobre os jogos de Wild Card, a primeira rodada de playoffs da NFL. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golin Sports, meus amigos. A gente vai pela ordem, tá bom? Temos 2 jogos no sábado, 3 jogos no domingo, 1 jogo na segunda-feira, 6 partidas, 3 para cada conferência, é claro. Lembrando que na AFC, Kansas City Chiefs tem a folga, não jogam essa semana e esperam pelo pior remanescente na semana que vem. Mesma coisa para a NFC com os Eagles, os 2 times que simplesmente voaram nessa temporada e merecem o seu descanso, não é mesmo? Não que os outros não mereçam, mas aí os playoffs funcionam assim. Os melhores classificados pegam os piores classificados. O primeiro jogo é um exemplo disso pela NFC. No sábado, 14 de janeiro, 6h30 da tarde, horário de Brasília, o Seattle Seahawks enfrenta o San Francisco 49ers no Levi Stadium, estádio dos 49ers. Seahawks terminaram a temporada 9-8, 49ers terminaram a temporada 13-4 e os 49ers só perderam uma vez em casa, 8-1 em casa, o que é impressionante. Mais impressionante que isso é que os 49ers são favoritos por 10 pontos. 10 pontos, cara, realmente um favoritismo muito grande. Merece esse favoritismo, sendo que é um jogo de divisão, é um jogo de playoff e esse time do Seahawks é encardido? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, dando meu palpite aqui, eu acho que esse jogo vai ser um pouquinho mais tranquilo para os 49ers. Os 2 times já se enfrentaram 2 vezes na temporada. Aliás, todos os jogos desse fim de semana e da segunda-feira já aconteceram na temporada regular de alguma forma, seja por questão de divisão ou não, o que é impressionante. Então Chargers e Jaguars, Cowboys e Bucks já se enfrentaram. E cara, eu acho que os 49ers, primeiro, né, são o time mais quente da NFL. A última vez que os 49ers perderam faz muito tempo, cara. Foi lá pros Chiefs, 44-23, esse jogo, se eu não me engano, foi no final de novembro ou outubro, quer ver? Peraí. 23 de outubro esse jogo, é impressionante. E pros Chiefs, ou seja, beleza, né? Impressionante. Cara, e aí uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vitórias seguidas para chegar aos playoffs. Isso com Brock Purdy nas últimas 6 partidas, né? Então Trey Lance machucou, Jimmy Garoppolo foi melhorando, porque esse time não começou tão bem, cara. Eles começaram com 4 derrotas em 7 jogos, e aí foi melhorando, e ganhando tudo, basicamente, né? E aí Jimmy Garoppolo machucou também. Brock Purdy, senhor irrelevante, escolhido na posição 262 do draft desse ano, calouro e jogando esse bolão. Não teve nenhum jogo como titular com menos de 2 passes para touchdown, jogando direitinho. Mas não vimos ele nos playoffs ainda. Eu tô muito curioso para ver como é que vai ser. Mas se ele não for bem, ainda tem Christian McCaffrey, ainda tem George Kittle, que uma batata passa pro George Kittle e geralmente as coisas funcionam, e de forma alguma eu tô falando que vai ser assim com o Brock Purdy, porque ele é fantástico. Mas ainda tem uma defesa fenomenal, com talvez o jogador defensivo do ano, Nick Bosa, e mais outros excelentes jogadores. Então, o time dos 49ers não é o time mais quente da NFL, é a melhor defesa e um dos melhores ataques, e pra mim ganha com certa tranquilidade desse Seattle Seahawks, que chegam nos playoffs, são um timaço, fazem uma temporada muito acima do que se esperava depois do Russell Wilson sair. Geno Smith é um monstro e merece os elogios, quebrou recorde da franquia, mas ainda assim é um time com seus problemas, e não são poucos, assim. Tem os seus recebedores, Kenneth Walker, talvez o calor ofensivo do ano, jogando muito bem. A linha ofensiva, com 2 calouros, Lucas e Charles Cross, melhorou muito, mas ainda tem problemas, e a defesa também tem. Então, tô preocupado um pouco com esse Seahawks. Eu espero que seja um bom jogo, eu espero que eles realmente deem trabalho, mas cara, eu não consigo ver muita gente ganhando desses 49ers, na verdade. Segundo jogo, dessa vez pela AFC,
vamos pra mim, o jogo mais difícil de prever alguma coisa nessa rodada, que é o jogo entre Los Angeles Chargers e Jacksonville Jaguars. Dois estreantes nos playoffs, Justin Herbert e Trevor Lawrence, né? Dois caras que a gente quer muito ver como é que eles vão nos playoffs. O jogo é às 10h15 da noite, também horário de Brasília, também do sábado, 14 de janeiro. Os Chargers vão pra pós-temporada com 10 vitórias, 7 derrotas. Os Jaguars vão com 9 vitórias, 8 derrotas, mas os Jaguars ganharam a divisão e por isso o jogo é em Jacksonville, no TIAA. Eu sempre tenho problema com isso. Bank Field. E os Jaguars são favoritos, pelo menos pela ESPN. As casas de aposta colocam os Chargers um pouquinho por -2 aí. E eu entendo essa dúvida. Eu acho que realmente é um jogo muito difícil de se analisar. Por quê? Os Chargers tiveram tantos problemas de lesão nessa temporada, né? Vocês lembram do Justin Herbert machucando a costela lá no começo? E aí jogando. E o quanto ele é monstro realmente sob pressão. Isso é verdade. Mas ainda assim, no último jogo, Brandon Staley deixando os titulares irem até o final. E aí os Chargers perderam o último jogo de um jeito meio inesperado para os Broncos, né? 31-28. Então, esse tipo de coisa me deixa um pouquinho preocupado com os Chargers, apesar de eu achar que é a melhor equipe, apesar de eu achar que é o melhor time de forma geral. O Jacksonville Jaguars começou muito pior do que terminou. Melhoraram muito. A reta final dos Jaguars foi muito, muito boa. Pra vocês terem uma ideia, os últimos 5 jogos dos Jaguars, cara, foram todos de vitória. E contra times difíceis, Titans, Cowboys, Jets, Texans, Titans, tudo bem. Alguns bons times, né? Mas ainda assim, para um time que começou tendo uma sequência, olha isso, cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas em 8 jogos, sendo que teve uma sequência de 5 derrotas e chegar nos playoffs é realmente impressionante. E, na verdade, esse jogo eu não arrisco os palpites muito, porque, na verdade, eu arrisco mais dizer que esses dois quarterbacks eu acho que vão muito bem. Eu acho que a derrota do time que perder aí não vai ser pelo quarterback. Pelo menos eu espero. Eu espero que ninguém entregue muito a paçoca nesse jogo. Os dois times têm bons recebedores, os dois times têm bons corredores e bons jogadores nas defesas também. Então eu acho que é um jogo muito interessante, apesar de eu realmente não saber como é que vai ser, cara. Eu talvez aposte um pouquinho mais nos Chargers pelo elenco mais construído, mas eu acho que é o jogo mais equilibrado. Vamos pro domingo com mais um duelo da AFC e esse aqui. Bom, ainda bem que eu tô fazendo esse vídeo hoje porque as notícias não são nada boas para os Dolphins, né? Buffalo Bills enfrenta o Miami Dolphins em casa depois de uma temporada 13-3, uma derrota apenas em casa, enquanto os Dolphins vêm com a temporada 9-8, que teve literalmente altos e baixos, né? Sequência de vitórias, sequência de derrotas, sequência de vitórias, sequência de derrotas e uma vitória para encerrar a temporada contra os Jets, a vitória que realmente deu esse time a chance de ir pros playoffs. Só que, cara, agora que saiu a notícia que o Tua Tagovailoa tá fora e que vai ou Teddy Bridgewater ou Skyler Thompson, cara, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, até Jalen Waddle, Cedric Wills, Jeff Wilson, Jalen Phillips são todos questionáveis no frio de Buffalo, com esse Buffalo Bills absurdo, né? Simplesmente absurdo. Buffalo Bills que se recusa a perder, Miami que ganhou depois de uma sequência absurda de derrotas. Então, a ESPN no site coloca uma chance, eu nunca vi isso. Uma chance de vitória para os Bills de 96,3 e eles são favoritos por 13 pontos. Eu confesso que eu fico meio chocado com esses números. Eu sei que os Dolphins têm um monte de lesão, não vão com Tua Tagovailoa, o que é realmente muito, 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 muito preocupante. Mas eu sei que o Skyler Thompson vai guiar esse time, mas eu não imaginava uma vantagem tão grande. Então é claro que eu acho que o Buffalo Bills vai ganhar. Lembrando que esse jogo é às 3 horas da tarde do domingo, 15 de janeiro. Mas, cara, dado o retrospecto das duas equipes na temporada e dado que os Dolphins vão jogar com quarterback reserva fora de casa de novo, a última vez que foram para os playoffs isso aconteceu de novo, isso aconteceu também, os Bills aqui são muito favoritos. E eu entendo esse favoritismo, cara. Eu acho que vai dar Bills e por uma boa margem. Eu tenho mais segurança de apostar nos 49ers talvez do que nesse Bills, mas talvez eu esteja errado, porque realmente é um time com muito problema esse Miami Dolphins. Mas qual é a vantagem de você não ser nada favorito, de você ser um baita azarão? Você vai sem pressão, cara, dá seu melhor e ganha a partida, seria muito, muito legal.
Segundo de 3 jogos do domingo, New York Giants, Minnesota Vikings, em Minneapolis, no US Bank Stadium, lindíssimo US Bank Stadium, onde vai estar bem frio também, mas é estádio fechado, né, não tem tanto problema. E, cara, o Vikings é o culpado, mesmo tendo 13 vitórias e 4 derrotas, e os Giants tendo só 9 vitórias, 7 derrotas e um empate, eles são culpados do jogo tá tão equilibrado e serem favoritos por apenas um field goal. Por causa da inconsistência nessa temporada, os inúmeros jogos por apenas uma posse, que os Vikings ganharam, é verdade, mas que sofreram muito, né? Então, eu sei que ainda tem muita gente que tem dúvida no Kirk Cousins, apesar de eu achar que ele é o menor dos problemas nesse momento, e talvez o jogador ofensivo da NFL tá nesse time, que é o Justin Jefferson, ainda correm com a bola com o Dalvin Cook, que é perigoso de sofrer fumbles, mas ainda é um cara interessante, e essa defesa que tem vários problemas, mas ainda é um time que eu gosto bastante. A questão é que enfrenta o New York Giants, que o Brian Daboll concorre ao prêmio de técnico do ano, porque o que ele fez, não só com esse time, mas com a cultura desse time, foi realmente fenomenal. E é um time que agora tá nos playoffs, sendo que poupou jogadores na última semana, porque podia poupar jogadores, e isso é muito importante. Então eu acho que os Giants vêm mais descansados para essa primeira semana de playoffs e podem surpreender fora de casa. O jogo vai ser exibido ao vivo na Rede TV a partir das 6 horas da tarde com pré-jogo, e 6h30 começa a partida. Você pode assistir pela TV, é TV aberta, você assiste onde você quiser, mas também pelo aplicativo Rede TV Go, de graça, para qualquer celular, tablet e até no navegador, se você quiser, de graça. Então, se você escolher assistir com a gente, eu vou ficar muito feliz. Eu comento o jogo por lá, com o Marcelo Duó narrando, o Pati dos Seis comentando junto comigo. Eu acho que vai ser muito, muito bacana. Minha primeira experiência em playoffs já foi um Super Bowl, mas vocês sabem como é. E eu prometo entregar o melhor trabalho possível para vocês que eu puder fazer, e eu acho que vai da Vikings nesse jogo. Eu ainda acho que é um time melhor, teve só uma derrota em casa, 8 vitórias, e eu acho que é o time mais fechadinho. Esse Giants é histórico, esse playoffs depois, desde 2016 na mão pros playoffs. Brian Daboll é espetacular, mas eu ainda não acho que esse time passa. Tem cheiro de zebra e dos Giants ganhar? Tem, mas eu ainda acho que dá Vikings. Último jogo do domingão é às 10h15 da noite também, mais um duelo divisional, dessa vez Baltimore Ravens contra Cincinnati Bengals, 10h15 da noite, no estádio dos Bengals, né, no Paul Brown Stadium, que agora se chama Paycor Stadium, né. Cara, a minha maior preocupação nessa partida é o Baltimore Ravens, que tá sem o Lamar Jackson há muito tempo. Eu vi uma notícia hoje de que ele faltou ao seu 16º treino seguido. Deve ir para a partida? Acredito que sim, mas ainda é preocupante e eu entendo isso, porque realmente é muito complicado. Pra vocês terem uma ideia, os Bengals são favoritos por 8,5 pontos, o que é muita coisa e uma chance de vitória bem grande aqui, segundo os dados da ESPN, mas eu ainda acho que vai dar jogo. Eu não apostaria em tanto assim para o time dos Bengals. Os Ravens perderam 3 dos últimos 4 jogos, é verdade. O Lamar ainda não tá praticando, então pode ser o Tyler Huntley o titular, o que é muito preocupante, é verdade. Mas os Ravens acabaram de renovar com o Roquan Smith, porque essa defesa é uma defesa interessante e não cede muitos pontos assim. O último jogo que os Ravens cederam mais de 30 pontos foi contra os Patriots. Não, eles ganharam essa partida, foi contra os Dolphins na semana 2. O único jogo em que cederam mais de 30 pontos, se eu não tô viajando. Não, é isso mesmo, cara, o que é realmente impressionante. Então essa defesa dos Ravens, ela é interessante e o ataque também é. Só que é uma coisa com o Lamar Jackson, uma coisa sem. E eu nem preciso falar dos Bengals, né, cara, que melhoraram cada vez mais conforme a temporada foi avançando e estão numa sequência de 7 vitórias seguidas. Não, porque ainda teve aquele jogo cancelado contra os Bills, 8 vitórias seguidas e um timaço. É simplesmente um timaço que eu tô muito, muito, muito curioso pra ver como é que vai ser esse jogo. Acredito que dá Bengals, acho que eles são o melhor time, mas ainda tenho essa dúvida porque eu gosto desse Baltimore Ravens, é um time que eu gosto há muito tempo já. Por fim, segunda-feira, o jogo Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers, que é bizarro. Esse jogo é bizarro, por vários sentidos, vamos lá. Os Bucks recebem os Cowboys em casa, mesmo tendo feito uma temporada negativa 8-9, é o único time nos playoffs com uma temporada negativa. Primeira parte bizarra. Como eles lideraram a divisão, os Cowboys 12-5, que se tivessem ganhado e os Eagles perdido, teria sido líder da conferência, visitam os Bucks, então é jogo fora. Terceiro fato, ainda assim, os Cowboys são favoritos, e são baita favoritos por 2,5 pontos, mas eu acho que são realmente bem mais favoritos, porque é um time muito mais fechadinho, né? Uma boa defesa, CeeDee Lamb, Tony Pollard com Ezekiel Elliott se encontraram tão bem, mas me preocupa muito
Dak Prescott na sua sequência de 7 jogos com interceptação e um ataque um pouco confiável. E isso é realmente preocupante e teoricamente vai estar um frio, os Buccaneers, vai estar um calor no Raymond James Stadium, mesmo que de noite. Pra você ter uma ideia, estádio dos Bills lá, 20 graus Fahrenheit, o que é negativo de temperatura, e aqui a expectativa para os Buccaneers é 68 graus Fahrenheit, o que você tira 32, dá 36, aí você divide por 2, dá uns 18, beleza, não é tanto assim, beleza, 18 graus. Pra noite, né, tá tranquilo. Mas vai ser um clima gostoso, basicamente não é isso que importa não. O que importa é que eu não duvido de Tom Brady na pós-temporada, mesmo com todos os problemas, ele bateu o recorde de jardas passadas, teve 25 touchdowns e 9 interceptações, o que é mais touchdowns e menos interceptações do que o Dak. Ainda assim, a gente sabe os vários problemas que esse Buccaneers tem, principalmente com o jogo corrido. Só o Tony Pollard teve o triplo de touchdowns do Leonard Fournette correndo com a bola. Acho que os Cowboys são favoritos, mas eu não consigo apostar contra o Tom Brady. Eu torço pros Patriots, cara, eu já aprendi isso há muito tempo, ainda mais jogando em casa em playoffs. O Tom Brady tem mais jogo de playoffs na carreira do que o Brock Purdy tem de jogo como titular vezes, sei lá, 4, sei lá, tá ligado? Então é realmente impressionante e eu acho que vai dar jogo e vai ser muito legal. Quero que vocês façam o seguinte, deixa aí embaixo o palpite de vocês para cada partida dessas. Quem ganha, quem perde. É isso que eu quero saber, porque depois eu vou ver. Quem sabe ganha um presentinho, quem fizer as apostas certas. Já pensou se você acerta a múltipla de 6? Aí eu garanto que tem presente. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para todos vocês. Foi!